E aí, galera, tudo certo? Aqui quem fala é a professora Larissa de Geografia. Você já viu algum mapa na sua vida? Sabe me dizer quais são os elementos que a gente precisa ter no mapa para que a gente possa dizer que ele foi bem feito? Bora aprender um pouquinho então sobre esse assunto na aula de hoje. Bora então começar a aula de hoje, gente. Já falar sobre a tal cartografia. Se a gente for pegar a origem da palavra, né, carto vem de carta e grafia vem da escrita. Então a gente está aí descrevendo os territórios através então dos mapas, tá? E a cartografia, desde que a gente se entende por humanidade, a gente sempre teve a necessidade de se localizar, de se orientar. Mas a cartografia é a escrita dessa orientação. Pesquisadores descobriram desenhos em rochas, em cavernas pré-históricos, onde demonstra essa orientação através dessa escrita, né, desse desenho aí da época. Então a cartografia ela é muito antiga. Eu trago então aqui para vocês esse mapa, um mapa bem antigo, de 20 anos antes de Cristo, então tem mais aí de 2000 anos, onde a gente tem demonstrando aí o mapa do Império Romano, abrangendo os territórios da Europa, da África e da Ásia, né? E daí eu pergunto para você, nesse período, nesse momento histórico, o mundo ele era assim ou era a gente que descrevia ele assim? Quem respondeu a segunda alternativa está correto. A gente tinha esse conhecimento para poder descrever o mundo, né? Fazer essa cartografia do globo conforme o que a gente conhecia dos territórios, tá? Então não quer dizer que ele era assim, mas sim o conhecimento que se tinha da época era dessa cartografia. Depois a gente tem aí um mapa, ele é bem conhecido, de 1581, mapa onde utiliza ideologias religiosas, colocando Jerusalém no centro do mapa, a Europa, a Ásia e a África ao redor, né? Trazendo então essa ideia da tríade e da Jerusalém no centro, e a América fica onde? Fica lá afastado, né? Porque a América não tinha uma civilização conforme esses continentes eram considerados. Lembrando que a gente está falando aí de uma cartografia muito mais ocidental. Temos então o primeiro mapa mundi criado em 1571, um período aí, para quem está estudando história, o que estava acontecendo nesse momento? Século XV, XVI, isso mesmo, estava acontecendo as grandes navegações, aquele momento em que o europeu vai para além das suas fronteiras descobrir, entre aspas, né, novas terras, novos territórios, tá? Lembrando que o europeu ele estava saindo de um período medieval, onde a terra era muito valorizada. Além de buscar riquezas naturais desses locais, também se buscava a ideia de que o governo português tinha muita terra, o governo inglês tinha muita terra. Então, toda essa ideia de valorização da terra, a Europa está vivendo uma transição para o capitalismo, então tem muita essa ideologia impregnada, tá? Observem que para um mapa de 500 anos atrás, mais ou menos, a gente tem aí os continentes até que muito parecidos com o que a gente sabe que é configurado hoje em dia, né? Claro que a gente tem alguns errinhos aí, a Antártida está muito grande, a América do Sul está bem desconfigurada, mas imaginem, na época não tinha satélite, não tinha GPS, não tinha aviões, então todo esse mapa ele foi construído através dessa navegação, dessa observação. Nessa época a geografia ela trabalhava muito com observação, né? A gente tinha a geografia descritiva, onde descrevia os territórios, a vegetação, as populações também, tá? Mas esse mapa ele é muito importante para que a gente possa ter aí uma visão de mundo. Eu mostrei então para vocês mapas diferenciados, construídos em tempos diferentes, e vocês conseguem perceber que eles têm poucas coisas em comum. Por quê? Porque a cartografia não tinha ainda regras, normas, nem nada disso. Lembrando que cartografia é uma ciência de conhecimentos organizados. Então, a gente não está falando de um desenho sobre algum território, a gente está falando sobre algo científico, onde precisa sim ter normas, ter regras, para que os países também consigam dialogar entre si nesses mapas. Então, se eu estou lá no Japão e eu quero vir para o Brasil, eu tenho uma cartografia que vai abranger também esses continentes, tá? E por isso, então, a gente criou os elementos do mapa, que são elementos que precisam existir no mapa
para que a gente possa fazer uma melhor leitura dele, para poder ajudar a nossa compreensão do mapa. Assim como um texto tem regras gramaticais, o mapa ele também precisa ter essas regras para a gente poder entender melhor. A gente começa então, assim como um texto, né, pelo título. O título vai nomear o assunto do mapa, qual o ano dos dados que estão colocados no mapa, então ele é muito importante para isso, tá? A gente começa lendo o mapa pelo título. Ele precisa ser muito bem construído para que possa ser de fácil interpretação daquele assunto. Então, a gente tem aí alguns exemplos, né? Esse mapa, se não tivesse título, a gente conseguiria até entender, mas porque somos brasileiros. Agora, imagina uma pessoa que vem de outro lugar do mundo, nunca viu o mapa do Brasil, não consegue entender que esse mapa fala sobre o Brasil, né? E a gente tem ali, então, a população brasileira em 2019. Temos aqui o Mapa Mundi. Mas por que colocar título no Mapa Mundi? Porque a gente precisa nomear, a gente precisa ficar claro, realmente esse é o mapa do mundo, tá? Aqui a gente tem outro mapa com título, que se você for perceber, tá faltando algo aí. Eu moro aqui no estado de Santa Catarina, onde a gente pode dividir o estado aí nessas regiões, de acordo com critérios socioeconômicos, mas em nenhum momento no título está descrito que é do estado de Santa Catarina. Tem colocado no mapa a LESC. Aqui a gente sabe que é a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, mas quem não conhece não sabe o que é. Então é importante que o título seja muito bem construído para que a gente possa entender sobre o assunto. Aqui então a gente tem o mapa do continente asiático, de climas, a gente consegue entender por conta do título, né? Então quem não sabe, né, quem não entende, não conhece o território asiático, vai ter dificuldade para entender qual a localização desse mapa. Então, por isso, a importância de termos o título. Depois nós temos a legenda. Então, o mapa, ele não vai ter todos os assuntos abordados de forma escrita, porque a gente estaria poluindo esse mapa. Então, a gente precisa trazer alguns elementos, símbolos, para o mapa ficar, então, mais visualmente compreensível. A gente lida aí com cores diferentes, com ícones, com pontos, linhas, né? Então, pontilhados, tudo isso para que a gente possa representar o assunto que está sendo determinado no mapa. Então aqui a gente tem o mapa do Brasil, conforme as suas regiões, e a gente só sabe que a região Nordeste é formada, por exemplo, pelo estado da Bahia, do Piauí, do Maranhão, porque a gente tem a legenda dizendo que o local onde está pintado de laranja pertence à região Nordeste. Aqui a gente tem um outro mapa que vai então demonstrar os pontos das cidades principais, das capitais dos estados, os limites entre os estados, tudo isso está colocado nessa legenda. Aqui a gente tem um outro mapa, por exemplo, da população total de 2010 no Brasil, diferenciado na legenda por cores, onde cada cor representa a quantidade de população daquele estado. A gente tem um mapa, então, aqui, onde a gente pode utilizar nas aulas de história. A cartografia ela não se limita à geografia, onde está representado nesse mapa a Primeira Guerra Mundial, né, e todos os avanços desses países. Se a gente tivesse que descrever esses acontecimentos a partir de texto, olha só o texto que eu teria que fazer para que eu possa compreender tudo que está colocado aí nesse mapa. Então, por isso também a importância da cartografia, porque ela traz também um entendimento maior sobre aquele assunto de uma forma visual e que possa então ser mais prática. É só a gente aprender a ler que fica tudo tranquilo. Aqui a gente tem então um mapa de rodovia no Brasil. Olha só a quantidade de informações que a gente tem nessa legenda, né? Então, para a gente ver que o mapa ele pode ser aí bem detalhado, bem descritivo e que a legenda ela precisa estar muito bem construída para que a gente possa compreender bem esse mapa. A gente tem então a escala do mapa. Se você tiver que fazer um desenho agora na sua casa, você vai usar um papel do tamanho da sua casa ou você vai usar um papel muito menor para fazer esse desenho? Quantas vezes que você vai reduzir o tamanho real da casa para caber nesse papel? A escala, então, vai trazer essa informação para a gente. A gente vai entender quantas vezes foi reduzido da realidade para caber no mapa. A gente pode classificar em duas escalas, onde a gente tem a escala numérica, através dos números, né? E a escala gráfica, tá? Onde a gente representa aí 1 para 50 mil, quer dizer,
1 centímetro do mapa equivale a 50 mil centímetros na realidade. 1 metro no mapa equivale a 50 mil metros na realidade, tá? A escala gráfica, então, aqui, esse tamanho aqui, essa distância, equivale a 3 quilômetros na realidade. Geralmente, essa distância aqui é 1 centímetro, mas pode acontecer de ser diferente, tá? Então, aqui a gente tem o mapa do Brasil, onde a gente tem, então, 1 para 25 milhões. O que isso significa? Que o Brasil ele foi reduzido 25 milhões de vezes para caber nesse mapa. A gente, então, aproximou o estado do Rio de Janeiro aqui nesse mapa, e nessa escala a gente consegue ter um detalhamento muito maior, né? Então, aqui a gente tem a divisão entre os municípios do estado, mas não fica muito claro, né, os limites entre eles. Percebam como nesse mapa aqui fica muito mais claro. A gente diminuiu menos vezes da realidade para caber nesse mapa. Então, a gente tem um mapa de 1 para 4 milhões. Por isso que a gente fala que essa escala é maior e essa escala é menor. Por quê? Porque aqui a gente tem mais detalhamento e aqui tem menos detalhes. Um exemplo, então, aqui de uma escala no mapa, né? Essa escala significa que nessa distância a gente tem, então, 500 quilômetros na realidade. A gente consegue, então, usar uma régua para medir a distância entre os locais em linha reta, fazendo, então, essa conversão a partir da escala, tá? Aqui a gente tem outro mapa também das regiões do Brasil, onde a gente tem uma escala gráfica representada aqui, né? Onde representa, então, a cada tamanho desse a gente tem 250 quilômetros. Temos também a orientação, que é muito necessária no mapa. Por quê? Porque esse mapa ele está localizado num planeta em que nós temos hemisfério norte, hemisfério sul, leste, oeste, enfim, os pontos cardeais, a localização, a orientação. Então, por isso que é necessário a gente ter aí a rosa dos ventos no mapa. Ela não precisa estar totalmente completa, nem sempre ela tá. Tem momentos que ela tá só indicando a seta aí para o norte. Então, aqui um exemplo para você, né? A rosa dos ventos bem completinha, bem bonitinha. Aqui a gente tem outro exemplo de rosa dos ventos dentro do mapa, que isso também acontece. Aqui, então, a gente tem um mapa de um empreendimento, onde esse mapa ele não é científico, né? É um mapa comercial, tanto que ele não está em escala real, conforme está colocado aqui. E foi feita, então, uma rosa dos ventos um pouco mais trabalhada, né? Com um design aí diferenciado para o empreendimento. Aqui nós temos outro mapa também. Percebam como essa rosa dos ventos está em inglês, né? O East, o West. Então, a gente tem aí os pontos cardeais, mesmo sendo um mapa em português. Isso acontece, tá? E, por último, a gente tem, então, esse mapa representando somente a direção. Nem o N tem de norte, porque a gente já sabe que para cima, nesse mapa, é a direção norte. Pessoal, raramente você vai encontrar um mapa que não tem o norte apontando para cima, tá? Isso é muito difícil, até porque pela cartografia a gente tem isso como convenção, mas é importante sempre a gente colocar no mapa. A gente tem, então, por último, a projeção cartográfica. Então, a gente tem que lembrar que o nosso planeta é um geóide, tem uma forma esférica, e a gente está, então, passando para o plano, para o papel, para o mapa, o que não é plano. Isso vai gerar uma certa deformação. Então, cada projeção, a gente tem uma certa deformação, e a gente usa cada projeção para um objetivo em específico. Temos aqui, então, a projeção cilíndrica, onde a gente envolve o planeta Terra como se fosse realmente num cilindro, né? Temos aqui a projeção cônica, envolvendo em um cone, e a projeção plana, tá? Então, como que ficaria aí a projeção cônica? Né? Percebam como essas latitudes aqui altas, Europa, Groenlândia, Canadá, fica muito mais próximo à realidade. E aqui, então, mais distante, ou seja, mais baixas latitudes, próximo ao Equador, a gente tem, então, uma deformação muito maior, tá? Aqui a gente tem a projeção plana, onde, como se a gente pegasse um papel realmente e desenhasse no plano a partir do planeta Terra. E a gente tem, então, as áreas mais distantes desse papel, mais deformadas. As áreas mais próximas, menos deformadas. Essa projeção é muito usada para as regiões polares, tá? Porque nas regiões polares
nas projeções que a gente usa do globo terrestre, fica muito deformado, então é muito usado para isso. E a gente tem a projeção cilíndrica, né, onde a gente envolve o planeta Terra e é muito usada também para mapa mundi, né, para a gente conseguir aí descrever o globo terrestre. Então, olha só um exemplo aqui de uma projeção plana conforme o Polo Norte, né, e a gente consegue aí ver essa aproximação dos países no globo terrestre. Aqui está em branco ao redor e não é porque está errado não, tá? Mas é porque é Antártida, como a gente veria a Antártida se a gente pudesse, né, fazer esse tipo aí de projeção. Aqui a gente tem então um mapa demonstrando no mapa, né, essa projeção policônica, né? Então é como se a gente pegasse aí vários cones e formasse então essa cartografia, tá? Essa daqui também é usada a projeção policônica. É importante para quem faz o mapa, para quem produz o mapa, colocar qual projeção utilizada, né? O mapa ele tem mais embasamento, ele é um mapa muito mais bem feito se você coloca a projeção. Aqui então a gente tem a projeção de Peters. Percebam como parece que os continentes estão esticados, né? Para mostrar para você então essa deformação nessa projeção cartográfica. E por último a gente tem a projeção de Mercator, muito utilizada, né, principalmente aí na navegação. É uma projeção então que a gente tem as áreas mais próximas à linha do Equador menos deformadas. Pessoal, essa então foi a aula de hoje. Gostou da aula? Deixe o seu like aqui embaixo, comente o que você aprendeu e compartilhe com seus amigos também. Um beijão e até a próxima aula!